Bem, com as derivadas calculadas de forma simbólica, nós agora podemos começar a implementar no nosso código a atualização dos pesos e dos bias. Então, antes, vamos mostrar alguns slides, né, mostrando as semelhanças entre a derivada de C em relação ao peso e de C em relação ao bias. Então, nós temos essas duas expressões que foram obtidas lá pelo pacote SymPy, tá certo? Então, o que nós podemos notar é que esse trecho em destaque, né, esses dois termos que estão aqui em destaque, considerando também esse sinal de menos, é exatamente igual a esse outro trecho aqui da derivada de C em relação ao bias. Tá? Então, compensa para a gente implementar esse termo primeiro no nosso código, né? Porque você tem ele em comum para a derivada em relação ao peso ou em relação ao bias. Então, aqui nós notamos, né, eu fiz apenas uma manipulação dos sinais das expressões, né, elas estão ligeiramente diferentes, mas elas são as mesmas expressões que estão aqui. Tá? Só introduzir esse sinal menos, coloquei ele aqui nessa expressão, mantive 1 menos tangente ao quadrado aqui, e aqui eu inverti os sinais dessas duas expressões. Né? Ao inverter o sinal dessas duas expressões, eu mantenho o mesmo valor. Então, estão aqui as derivadas da função de custo em relação ao peso e da derivada em relação à função de custo em relação ao bias. E ambas apresentam esses dois termos, né, em comum. Então eu posso chamar tudo isso daqui, todo esse termo de delta, né, que é essa letra grega. Então aqui também tem delta. Então isso organiza melhor a nossa expressão. Então a expressão da derivada em relação ao peso é simplesmente x vezes essa coisa. E essa coisa toda estou chamando de delta. Então fica x vezes delta. Então, portanto, essa derivada é simplesmente x vezes delta. E essa outra derivada em relação ao bias é simplesmente delta, né? Porque tudo isso estou chamando de delta. Então, convém a gente implementar essa função, né? Essa função, que nós vamos chamar de função, essa função delta, né? Que vai calcular todo esse termo. Então, nós vamos voltar ao nosso código, onde nós estamos usando os dados das flores, né, das íris, das 150 íris. Então, nós vamos rodar aqui. Esse código a gente já discutiu várias vezes, eu simplesmente vou rodar ele de novo aqui. Então, aqui está o data frame. Vou rodar aqui as definições, né, de x e y, né, ou seja, os dados de saída, que é o x, o y, que são os dados o x, que são os dados de entrada, e o y, que são os dados de saída. Nós vamos sortear aqui pesos e bias aleatórios. Então, temos 4 pesos, porque nós temos 4 entradas. Vamos sortear o bias. E aqui nós vamos modificar um pouco essa definição do nosso neurônio. Né? Aqui nós colocamos tanto os pesos como bias como key arguments, né? Como argumentos chaves. Então, uma vez colocado assim, ele vai ler esses pesos e bias e vai definir, fixar esses pesos e bias com esses valores, né? Não podendo depois mudar esses valores. Então, ao invés disso, eu vou colocar simplesmente
vou remover esses key arguments, né? Então, essa função agora do neurônio vai depender da entrada, ou seja, dos 4 valores, né? Desses 4 valores aqui, depender disso, que é a entrada, vai depender dessa variável W, né? que são os pesos, são os 4 pesos, e da variável bias, que é da variável B, que é esse bias aqui. Então, eu vou rodar essa célula, ok, definir. Então, a partir de agora, eu tenho que entrar tanto com a entrada, mas também com os pesos e bias. Sempre eu vou ter que entrar com esses pesos e bias. Como nós vamos fazer um código em que os pesos e bias vão ser atualizados, né? Então é preferível fazer dessa forma. Aqui eu tenho a nossa função que mede a performance. Então vamos rodar aqui. Bem, ele deu um erro porque do jeito que eu defini anteriormente, né, só dependia da entrada, né, porque as variáveis W e B, elas eram key arguments. Então agora eu vou ter que passar esses argumentos também, né, agora, a partir de agora. Então, vou passar pesos, né, pesos e o bias, que foram definidos aqui, foram sorteados o peso e bias. E agora eu vou colocar, né? Vamos ver se vai rodar. Ok, ele rodou, conseguiu rodar. E aqui está o erro associado, né? Aqui, lembrando que estou considerando todas as entradas, todas as saídas para avaliar a performance, né, do neurônio. E agora eu vou definir aquela função delta, né? Ou seja, eu vou definir essa função aqui. Então vamos lá, vamos definir a função delta. Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são os argumentos dessa função. Então nós temos, ela depende desse z e depende desse y, né? Lembrando que z é a multiplicação de todos os pesos pelas entradas mais o bias, tá? Então, na verdade, a delta depende dos pesos, dos bias, da entrada, né, e também da saída. Então, vamos colocar aqui entrada, depende da saída, vou colocar aqui em W, depende de W e depende de B, né? W são os pesos e B o bias. Então, a primeira coisa é realizar essa operação aqui, né? Essa operação tem que realizar, né? Então, eu vou definir essa variável z da mesma forma que eu defini lá. E agora eu posso escrever o que essa função tem que retornar. Então, o que ela vai ter que retornar? Ela vai ter que retornar esse valor aqui. Então, é 1 menos tangente hiperbólico de z ao quadrado. Então, esse é o primeiro termo. Então, vamos escrever lá. 1 menos np tangente hiperbólico de z ao quadrado vezes um outro termo. O outro termo, vamos ver qual é. O outro termo é y menos tangente hiperbólica de z. Y
Na verdade, não é y menos tangente hiperbólica de z, né? Vamos voltar aqui. É tangente de z menos y, tá? Aqui está errado, nessa transparência eu esqueci de corrigir, tá? Mas na verdade, como dá para ver, né? O termo em comum é tangente de z menos y em ambas as derivadas, tá? Então é NP tangente hiperbólica de z menos y. Então vamos rodar. Então, para calcular delta, né, basta eu entrar aqui, né, com os dados de entrada, que já foram definidos aqui, x e y, são esses. Né? Então, vou entrar com a entrada, com a saída do data frame. Depois eu tenho que entrar com os pesos. Então, os pesos estão aqui nessa variável. Então, vamos colocar aqui pesos. E a variável bias eu chamei de bias. E aqui estão os valores. Né? Vocês podem notar, né, aqui você vai ter 150 valores. Né? Então, se eu colocar aqui shape, então é uma array, né, de uma linha, 150 colunas. São os 150 deltas. Por que isso? Porque você tem, para cada linha do data frame, um delta desse calculado. Tá certo? Então essa expressão, né, na verdade essa derivada, você está calculando, isso vai depender de cada linha do seu data frame. Então você vai colocar o valor de x aqui da linha e o valor de y daquela linha específica e vai calcular um valor de derivada.